Do século 17 e 18. Eu vou começar essa aula de trás para frente, depois eu volto. Para a gente entender o movimento iluminista que ocorreu na Europa, principalmente na França, a gente precisa entender como era a sociedade na época do movimento. Então a sociedade era assim, era formada basicamente assim, em todos os países europeus do Ocidente. O rei e o clero ficavam na pirâmide da classe social, no meio a nobreza, com todos os seus privilégios, e na base o povo mais a burguesia, estava na base, era considerado o terceiro estado. Então é o seguinte, o que a gente precisa entender? Quem era a burguesia? A burguesia ela era marginalizada dentro da classe social e ela era que produzia toda a riqueza. Quem é o burguês? O burguês é o comerciante, é quem pratica o comércio. Do vendedor de churrasco até o dono dos bancos. Certo? Então vamos lá. Para os iluministas, a maioria das pessoas estavam mergulhadas na ignorância. Novidade, né? Até hoje, no século XXI, tem muita gente mergulhada na ignorância. Só a razão, a ciência esclarecia. Então, os iluministas que propôs um movimento para poder combater essa ignorância que a sociedade, que a maior parte da sociedade estava mergulhada na época. Reação ao antigo regime, monarquia absolutista, privilégios da nobreza e do clero e a intolerância religiosa e falta de liberdade. Então, o movimento iluminista foi um movimento que queria combater o antigo regime, que era a monarquia absolutista. O que era a monarquia absolutista? Era um rei com poderes ilimitados. Tinha até teoria que defendia, na época, que o rei tinha poderes divinos na Terra. Então, ele não tinha limite, ele não tinha poder. E o movimento queria justamente barrar esse poder em excesso dos reis. Queria limitar isso com base na legislação. A educação era religiosa e para poucos, era essencialmente religiosa. Quem comandava a educação era a Igreja Católica. Como é que a ciência vai prosperar dentro de uma educação religiosa? Uma educação que não tem espaço para ser laica. Não tem como. O próprio Galileu quase foi morto na fogueira porque defendeu a sua teoria científica. Alguns pensadores iluministas, como John Locke, Voltaire, e Montesquieu e Rousseau, são um dos mais famosos. Depois a gente vai falar de outro aqui embaixo, que é o Adam Smith, que é mais na área econômica. O que John Locke defendia? Liberdade e propriedade. Então, propriedade significa que a burguesia estava por trás. A burguesia estava por trás, a burguesia estava em ascensão, queria esse direito de propriedade. Voltaire, posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Ou seja, mesmo que você não concorda, isso aqui está incentivando a democracia e a diversidade de ideia. Mesmo que você não concorde com outro, você precisa respeitar a opinião do outro. Montesquieu, na minha opinião, esse aqui é um dos mais importantes. Divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. É uma forma de você frear aquele poder que quando ele quer se exceder. Então, é do jeito que a sociedade é hoje, do jeito que o Estado é hoje, né? Tem um poder executivo, legislativo e judiciário. Quando um excede, o outro barra. Rousseau, esse aqui está mais na área social. O povo é soberano. Ele defendia a ideia que o povo era soberano, que a maioria do povo deveria decidir o futuro de uma determinada nação. E Adam Smith, esse aqui também, na minha opinião, é um dos mais importantes, ele está mais inserido na área econômica. O livre comércio entre as nações. Ele criticava o mercantilismo dos estados absolutistas. Como era a economia nos estados absolutistas? Eles praticavam mercantilismo. E dentro do mercantilismo, eles praticavam metalismo, ou seja, um país, para ele ter uma economia forte, ele tinha que acumular metais nobres, ouro e prata. Quanto mais ouro e prata o Estado tinha, mais o Estado era forte. E ele queria, segundo o Adam Smith, ele queria uma economia mais liberal, uma economia mais aberta, uma economia onde a riqueza era o trabalho. E, inclusive, ele queria limitar os poderes dos reis,
defendendo que a burguesia e o comércio deveria ser livre, sem a interferência do Estado e praticado entre as nações. Observação: o movimento iluminista surgiu num contexto de ascensão da burguesia, crescimento da burguesia. Então, se não houvesse o crescimento da burguesia, provavelmente não teria havido o movimento iluminista, porque foi meio que financiado pela burguesia. Por quê? Porque a burguesia queria sair dessa base do terceiro estado, que era marginalizada, e queria subir ao poder. A gente percebe o seguinte, que o movimento iluminista ele está amparando a Revolução Francesa. Ele está disseminando algumas ideias que vai servir para estourar lá na frente a Revolução Francesa, financiada pela burguesia, para a burguesia subir ao poder e implantar um Estado mais liberal, né? Para transformar o Estado absolutista em um Estado moderal, com poderes limitados por lei. Então, o que defendia o movimento iluminista? Que o rei deveria ter poderes limitados pela Constituição e tinha que dar mais liberdade religiosa, ou seja, diminuir também o poder da Igreja Católica. Eles defendiam o Estado laico, eles defendiam uma economia mais aberta, sem a interferência do Estado, e também liberdade de expressão. Então, o que foi o movimento iluminista? Foi um movimento que ocorreu no século 17 e 18, dentro de uma ascensão da burguesia, ou seja, a burguesia se fortalecendo para montar um outro modelo de Estado, acabando com esse Estado absolutista e implantando um Estado liberal, um Estado onde o rei fosse limitado, o poder do rei fosse limitado pela legislação, pela lei, e tivesse mais liberdade na educação, uma educação laica e uma economia mais aberta. É isso.